A escola dominical nasceu no final do século XVIII na Inglaterra. Por volta do ano 1780, Robert Hicks, um líder anglicano e também jornalista, fundou uma escola para ensinar crianças de 6 a 14 anos a ler e a escrever através da Bíblia. Essa escola foi alcançando outros lugares na Inglaterra e pouco tempo depois já havia 200.000 crianças sendo ensinadas na escola dominical. Nesta época, não havia escola pública e gratuita na Europa. Essa ideia foi ganhando corpo, alcançando outros países, inclusive o Brasil. Com as primeiras missões protestantes no Brasil, o casal Robert e Sarah Cayley fundaram uma escola dominical na cidade de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. A primeira escola dominical presbiteriana veio com o fundador do presbiterianismo do Brasil, Simonton, em 1861. De lá para cá, as igrejas têm abraçado a ideia da escola dominical e este ano, em 2020, a IPI do Rio de Janeiro vem tentando se reinventar diante desta pandemia do coronavírus, para manter a escola dominical como uma ferramenta de formação de cristãos comprometidos com a palavra de Deus, que buscam conhecê-la a cada dia, compartilhando suas experiências, trocando testemunhos no crescimento espiritual. Com esse espírito de gratidão a Deus pela existência dessa escola tão querida, nós vamos assistir agora alguns relatos da importância da escola dominical na vida dos nossos irmãos. Nós esperamos que essa mensagem alcance o seu coração como alcançou o nosso. Deus abençoe a todos. Um feliz dia da escola dominical. Na IBD eu aprendi a fazer a escolha certa. Na hora de tomar a decisão, a escolha certa no meu coração. A vontade do Senhor eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchuê, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchuê, a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Oi, querida igreja, a paz do Senhor. Fui abençoada ao nascer em uma família protestante e, como consequência, desde sempre participar da escola bíblica dominical. Foi na EBD desta igreja que passei minha adolescência, sendo discipulada e preparada para fazer minha pública profissão de fé aos 18 anos. Foi um tempo de aprendizado que com certeza é e continua sendo o fundamento da minha vida na presença do Senhor. Deixo uma palavra especial de amor, carinho e gratidão a todos os irmãos que por esta igreja passaram e aos que aqui estão, pela relevância que tem em minha vida e na vida da minha família. Deus os abençoe. São muitas as lembranças da escola dominical, mas hoje eu quero deixar aqui registrada uma em especial. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, a professora da escola dominical fez um desafio, decorar o Salmo 1. Eu decorei e até hoje eu sei de cor. Esse salmo diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios, porém, não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem, o que me faz lembrar da escola dominical é a diversão. Quando a gente acabava uma revista concluindo todas as lições dela, a gente combinava com nossos professores o quê? Um passeio. Mas é claro, um passeio. Por que não um passeio? A um lugar, claro que vai ser o quê? Um lugar especial. E aí eu me lembro de uma vez que a gente foi no zoológico. E aí a gente se zoando, se comparando os animais, porque todo mundo na verdade é um animal no final das contas. E a gente estava se divertindo e brincando. E todo passeio que se preze tem que ter o quê? Uma parte do lanche. Qual era a parte do lanche? O piquenique. Era a minha preferida? Claro! Claro que sim! Era a minha preferida. Então, se eu vou pra falar de momentos que me marcou na escola dominical, foram esses momentos. Que eu me divertia, que eu ria, que eu brincava com os meus amigos da escola dominical, mas sem perder, claro, o foco que é Jesus. Em 1990, na escola bíblica dominical, a gente estudava o livro de Apocalipse e no capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar entrar, eu cearei com todos. Esse foi um versículo que me marcou e em seguida a gente fez a escola bíblica de férias para as crianças. Eu desenhei um cartaz com Jesus batendo a porta para que as crianças, as pessoas que vissem esse cartaz participassem da escola bíblica de férias. Esse é um momento que me marcou muito, que deixar Jesus entrar para cear com a gente, para a gente cear com Ele. Acho que foi o momento da minha conversão. Tá bom? Tchau. Bom, a minha experiência na escola dominical, graças a Deus, foi muito positiva. E uma das coisas que eu guardei no coração foram as histórias contadas. Eu gostava muito das ilustrações, prestava atenção mesmo, guardava as histórias na minha mente e no coração. Outra coisa que eu gostava muito também era quando nós íamos para o encerramento, a igreja nos recebia cantando uma música. Vinde, meninos, vinde a Jesus. E aí a gente entrava, todo mundo sorrindo pra gente, a gente ia pro lado dos nossos pais e havia o encerramento da escola dominical. Então, um beijo a todos, feliz dia da escola dominical. Graça e paz a todos. A minha lembrança na escola bíblica dominical, eu não sei mais ou menos o mês, mas o ano foi em 92, em que o grupo dos homens tinha que cantar um louvor lá na frente, e eu nunca tinha ido cantar lá na frente. Fiquei muito nervoso, né, e com medo de as letras se perderem na minha mente. Mas foi muito gostoso, porque Deus estava presente, né, e deu sabedoria a todos, e foi muito bacana, muito legal. E a minha vergonha naquele momento até sumiu. E o louvor que nós cantamos foi Conheci um Grande Amigo. Eu não sei se é assim que é o nome da canção, mas é mais ou menos assim. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. É mais ou menos assim. E foi muito legal. No início eu comecei a me escondendo atrás do seu Valdomiro, mas depois foi fluindo e me deu coragem de ir lá na frente outras vezes. Mas foi a minha primeira vez. Ok? Fica com Deus. Pessoal, o depoimento que eu tenho para dar não é o que me marcou dentro da EBD, mas a maneira como a EBD marcou a minha vida.
eu frequentava a igreja batista e num domingo eu acordei atrasada para o culto. E na esquina da minha casa tinha uma igreja presbiteriana. Então eu fui lá. E quando eu cheguei, o culto estava terminando e ia começar a EBD. E elas perguntaram, você quer ficar para a escolinha? O culto já acabou. Eu falei, eu quero. E ali foi que eu vi que existia um Deus que a gente poderia compreender, um Deus que a gente poderia entender. E eu acredito que pelo entendimento da mensagem e da palavra que Deus deixou para nós, é que a gente consegue cumprir a tarefa de ser cristão, de fazer o bem, de dar o amor e exercer a vontade de Deus. Então acho que foi a EBD ali, quando eu entrei e comecei a assistir aquela aula, eu falei, é isso, esse é o entendimento maior do mundo. Esse é o entendimento que traz a paz, esse é o entendimento que muda o espírito, que faz de nós um vaso novo, que faz de nós buscar o Espírito Santo de Deus. Então foi pela EBD, a EBD me conquistou, e aí eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana por meio da escola bíblica dominical. E para mim ela é uma escola de vida. Hoje a minha filha está dentro da escolinha, da EBD, e como a Ruth falou, é uma escola, a gente não se forma nunca, graças a Deus, a gente está sempre aprendendo. E agora o que eu espero hoje na EBD é poder concluir o curso e me batizar dentro da igreja. Eu já fiz 5 cursos de novos membros. Eu espero agora ir para uma classe, concluir a classe de novos membros e me batizar. Mas a escola bíblica dominical transformou a minha vida. Foi ela que me mostrou que é possível se aproximar de Deus, não só pelo Espírito Santo, mas também pelo entendimento. É possível compreender o Deus que é tão grande e que tem todo o entendimento, mas que Ele deixou uma palavra para nós. E interpretar, conhecer essa palavra é fundamental para o exercício da fé. E graças a Deus, a escola bíblica cumpre esse papel e eu gosto muito, ela mora no meu coração, ela transformou a minha vida. Esse é o depoimento que eu tenho para dar. Bem, quando eu lembro de escola dominical, assim, de uma coisa marcante como aluno da escola dominical, eu lembro da classe de catecúmenos. A classe de catecúmenos me marcou por 2 razões específicas. Uma porque o pastor Carlos na época queria fazer uma classe rápida, uma classe intensiva. Ele queria que a gente rapidamente pudesse fazer a profissão de fé e, no meu caso, da Jéssica, sermos batizados. E aí, por conta disso, nós ficamos conhecidos como a classe de flash catecúmenos. E a outra coisa que era engraçada é porque em toda aula o pastor Carlos me matava. Eu era o crente morto em toda aula. Ele, na realidade, usava esse exemplo para pontuar o assunto da salvação. A pergunta era sempre a mesma, se o Júnior sair daqui hoje e for atropelado no caminho de casa, ele não fez a profissão de fé, ele não foi batizado, será que ele está salvo? Aí na outra aula eu morri assaltado, na outra aula eu tinha um infarto fulminante, então eu fui morrendo ao longo das aulas. O pastor Carlos me matou várias vezes, mas na realidade ele queria pontuar que a salvação depende dessa aceitação de Jesus como nosso Salvador, que isso é uma coisa entre a pessoa e Deus, e que os sacramentos religiosos são importantes, fazem parte da identidade da igreja, tem as peculiaridades da igreja presbiteriana, mas não são os sacramentos que definem a salvação. E isso foi uma coisa que me marcou e veio comigo a minha vida inteira. Hoje eu vim aqui prestar minha homenagem à igreja e à escola dominical, que a cada domingo vem me trazendo mais um pouco do conhecimento da palavra de Deus. E um momento marcante
que levaram nossos amigos para a igreja. Eu achei bem legal isso. E o meu agradecimento vai para os professores e principalmente para os meus que foram no ano passado, que ficam mais um tempo comigo, que é a tia Regiane e a Marli. Então esse foi o meu agradecimento aqui na igreja da escola dominical. Um grande beijo para todos. Gil. Bom, igreja, preciso falar sobre a EBD, sobre os impactos da EBD na minha vida, nessa minha trajetória. Eu acho que é legal começar falando que metade da minha vida foi sendo como professor da EBD, já quase metade da minha vida. E eu não sou tão velho assim, mas já estou nisso há muito tempo porque tem algo em ser professor que é muito importante para mim, que é quando, né, os alunos eles entendem, mas eles entendem, né? Eles entendem racionalmente, eles entendem com o coração, aquilo faz sentido na vida deles, sobre essas verdades, as verdades do Evangelho, as verdades que nos trazem luz, né? Então eu quero compartilhar 2 momentos que fizeram muito sentido assim de toda a minha trajetória. Um momento enquanto eu era professor de jovens lá em São Paulo, né? E a aula era sobre o amor de Deus. E é isso, né? A aula sobre o amor de Deus é uma aula muito fácil, entre aspas, porque tem um monte de exemplo, tem um monte de frases, tem um monte de versículos, tem um monte de coisa para ser usada, né? Mas é difícil justamente pela profundidade, porque a gente precisa fazer com que, né, os alunos entendam a profundidade que é o amor de Deus. E aí a minha sala estava lotada aquele dia, né? Tinha 15 jovens assim, e eu não sabia como dar aquela aula, e aí eu fui falando com a revista, e eles foram trocando, e eles foram vindo comigo assim, foi uma aula bem participativa, diferente das outras. E no final eu passei um vídeo, né, que eu tinha tido a ideia no dia anterior, assim, e é um vídeo muito famoso com a música Vai Valer a Pena, né, que mostra um pai decidindo se ele vai, né, parar um trem, se ele vai deixar o trem passar e vai acabar matando o filho na linha do trem, ou se ele vai fazer com que o trem pare e aí o trem vai cair, enfim, coisa nesse sentido. E falando que aquilo era um amor de Deus, e aí todos nós estávamos assistindo assim, né, o vídeo, e aí de repente eu paro e olho para eles, e todos eles estavam extremamente comovidos, assim, todos estavam extremamente conectados. Eu pude discutir um pouquinho mais com eles sobre o que é isso, o que aconteceu, e eles estavam, meu Deus, Lucas, coisa, mas será, por que ele fez isso, como isso pode ser, enfim, todos eles alcançaram esse lugar, né? Alcançaram esse lugar de saber aquilo que Deus fez por eles. Isso é extremamente importante para um professor especificamente, né? E outro momento é aqui na IPI, né, do Rio de Janeiro. A maioria das minhas aulas elas foram com 2 alunos específicos, né? A Marcela e Davi, eles são cativos nas minhas aulas, e uma dessas aulas eu imagino que o João e a Paulinha eles estavam também. Eu tinha que falar sobre graça, e é mais um daqueles temas complicadíssimos, porque graça é facilmente entendido na nossa cabeça, né? Racionalmente é muito, muito bem entendido, mas ela não faz sentido, né? Não faz sentido, é coisa de doido, assim, né? Como é que alguém se dá de graça, assim? Não faz sentido, não faz sentido alguém que escolhe morrer por quem não conhece, não faz sentido. E eu dando essa aula, o Davi, né, eu lembro do Davi, o Davi ele entende que não faz sentido, e ele fica maravilhado assim, ele bota a mão na cabeça assim, Lucas, como pode? Isso não pode acontecer, não faz sentido, mas por que ele fez isso? Por que é de graça? Não, eu preciso pagar alguma coisa. E ele, é como se ele estivesse brigando comigo naquela hora. Eu falo, é a graça, meu querido, eu vou fazer o quê? É a graça. Então essas coisas assim, né, quando movimenta, né, quando gera alguma coisa que dá pra gente chegar naquela profundidade com os alunos, do quanto é importante essas coisas, quanto é importante entender o amor de Deus como uma profundidade, quão importante é a gente entender a graça não como como mais um conceito
da igreja como mais um conceito bíblico, mais um tamanho que é abrir mão por nada assim, né? Sem nada em troca, assim, por puro amor. Então eu acho que esses foram momentos assim na escola bíblica dominical, sendo enquanto professor, que foram assim os top 10, assim, esses são os 2 momentos, com certeza. Eu também estou passando aqui para prestar o meu agradecimento à escola dominical, essa escola que com certeza fez e faz parte da minha vida, que ajudou, né, a formar o meu caráter cívico e cristão, principalmente com o conhecimento da Palavra de Deus. Fica aqui meu agradecimento a todos os professores que durante o decorrer de todos esses anos nos agregou, né, o conhecimento da Palavra. Eu cheguei aqui na igreja por volta da década de 80, né, mais especificamente final de 85, início de 86, e durante todo esse tempo realmente foi bastante enriquecedor e eu sou muito grato por isso. Como um momento marcante, assim, específico, eu não teria agora um momento que eu pudesse lembrar, mas com certeza marcou a minha vida, desde a fase infantil, né, desde criança, fase juvenil, adolescência, mocidade e agora na fase adulta. Então eu sou muito grato por isso, pela oportunidade que tive de frequentar, né, e estou tendo até hoje, né, a escola dominical. Fica aqui minha homenagem a todos os professores, agradecimento a essa igreja e um grande beijo a todos, tenham todos um bom domingo. Quando eu penso em escola dominical, eu me lembro de várias coisas, curiosidades, passeios, brincadeiras e lições. Quando a nossa família começa a nos ensinar sobre Jesus, a gente aprende que Ele é o nosso Salvador. E na EBD eu descobri e entendi por que é assim, o que isso significa. A lição que mais me marcou foi no meu primeiro ano da classe de detetives, na revista A Solução. Ela continha esses simples folhetos que me ajudou a entender por que a morte de Cristo é a salvação para todos. Quando nós pecamos, nos afastamos de Deus. E por nos amar demais, Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós em uma cruz. E somente por Ele é possível se aproximar de Deus novamente. Ele nos deu uma chance de conseguirmos voltar a sermos amigos de Deus. Jesus é a solução. Nesta lição da EBD, eu descobri que Jesus era a solução para mim também. Esta é uma memória que me marca na EBD. Irmãos, a primeira coisa que me vem à cabeça quando penso em minhas memórias de escola dominical é o flanelógrafo. Quando criança, adorava ir à escola dominical e ouvir as histórias contadas pela tia, utilizando os personagens que eram grudados numa tábua revestida de flanela ou de feltro. Eu adorava, ficava encantada e ansiosa para cada domingo. Foi assim que aprendi as primeiras lições de Jesus e de todos os personagens bíblicos. Irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos a minha vida cristã através da experiência vivida pela escola dominical. Mas para isso eu gostaria de apresentar a minha irmã, Ruth Alexandre, que ela foi uma peça fundamental na minha ida para a escola dominical, ainda muito pequena, isso há mais de 60 anos atrás. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco e com todos que estiverem nos vendo nesse momento. Eu recebi com muita alegria da minha irmã esse convite para participar com ela de um vídeo relembrando o início da nossa vida cristã na escola dominical, porque foi exatamente num domingo que eu, com 8 anos de idade, sozinha, levantei, me arrumei e fui para a igreja, uma igreja que eu via quando passava no ônibus vindo da escola. E não era normal uma criança pequena, e até hoje não é, uma criança ir andando por umas ruas até um tanto perigosas e sair de casa e ir para a igreja sozinha. E eu chegando lá na igreja,
fiquei paradinha em pé na porta e vi quando uma senhorinha chamada Dona Joaninha se levantou e veio até mim com todo carinho e me falou: vai sentar lá na frente, menina. E eu não sabia de nada. Eu falei: pode sentar lá na frente? Porque eu estou vindo hoje pela primeira vez na igreja. Então ela falou: então fica sentadinha aqui perto de mim que eu vou te apresentar o pastor. E eu me senti muito importante, me senti honrada quando ela falou que eu ia falar com o pastor. Não sabia nem de nada direito numa igreja. E ela me apresentou o pastor ao final do culto e ele me recebeu com muito carinho. E eu fiquei muito feliz. E a primeira coisa que ele falou para mim foi, me abraçou e falou que agora já tinha presidente para a Liga Juvenil da igreja. E no outro domingo eu voltei para a igreja e não esqueci mais da escola dominical. E é uma coisa muito importante para mim até hoje. E depois, como a minha irmã falou, ela também foi para a escola dominical. E assim nós estamos até hoje. E que Deus nos abençoe, que nós sejamos sempre muito abençoadas através da escola dominical e fazendo a obra do Senhor também, na escola dominical, que é a melhor escola que a gente pode conhecer. Ainda continuando, irmãos, eu posso relembrar esse dia que acompanhei a minha irmã pela primeira vez à escola dominical. Ao chegar na igreja, ao entrar, eu me lembro que estava sendo ensinado. A professora, Dona Ivone, ela estava falando sobre um versículo que ficou marcado no meu coração até hoje. Jesus chorou. Ela estava falando sobre a morte de Lázaro. E ela disse: olha, Jesus chorou por Lázaro e chora por nós também, crianças. Vocês têm em mente isso no coração de vocês, que Jesus nos acompanha, Jesus abençoa a vida da criança, Jesus estará sempre à frente de nossas vidas. Irmãos, isso gravou meu coração até hoje. Foi uma experiência única na minha vida. E mais importante ainda, eu tive assim como acolhimento o irmão, o presbítero, o que hoje já não está mais conosco, o irmão Atenor Martinho. Ele fez um acolhimento para nós, assim, maravilhoso. Logo no outro domingo ele já nos deu um inário, já nos deu uma Bíblia. E aquilo marcou muito o nosso coração. Até hoje nós nos lembramos com muito carinho. E essa vida que nós escolhemos através da escola dominical, ela foi assim fundamental na nossa vida cristã e também para criarmos nossos filhos. Porque eu tenho aqui material que meus filhos usaram bem pequenininho já na igreja presbiteriana independente. Que eu posso me lembrar deles pequenininho se encaminhando comigo para a escola dominical. Quero dizer para vocês que foi uma experiência maravilhosa de vida cristã que eu tenho até hoje na minha vida. Queridos irmãos, vamos finalizar agora com uma música que nós aprendemos ainda bem pequenininho. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui vão se lembrar conosco. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Crianças sem demora, aceitai a salvação. Prece de domingo. Senhor, amanheceu e é domingo. Meu primeiro pensamento nesta hora matinal, o único lugar pelo qual meu coração anseia é estar louvando a Ti na escola dominical. É lá que eu quero estar me unindo aos meus irmãos, em torno da palavra viva e eficaz. Quanta alegria encontro nos Teus átrios santos, quanta sabedoria o Teu ensino traz. Eu quero me inspirar nesses exemplos tantos, a fé de Elias, o amor de João, a pregação de Paulo, o fervor de Davi, a intercessão de Moisés e Abraão. Quero aprender a submissão de Maria, a fé de Ana, de Miriam o louvor, ter a disposição e a coragem de Débora, ser instrumento em Tuas mãos, Senhor. Aos professores que a Ti propagam, peço que dês inspiração eternal
para transmitir os teus preceitos sábios e deles ser exemplo e dar testemunho real. Que esta escola boa que a todos acolhe, desde o tenro bebê ao mais velho ancião, onde ninguém é excluído como ignorante, nem ninguém é tão sábio que não obtenha lição, possa sempre contar com a tua infinita graça, ajudando a vencer a idolatria vil e que sirva de luzeiro para toda a gente, proclamando Jesus, salvação para o Brasil. Amém.